Fala galera, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu separei aqui para vocês 3 questões que caíram no exame 29 da OAB, 3 questões sobre direito processual civil para a gente analisar junto aqui, comentar o gabarito, explicar alguns conceitos para vocês para te ajudar aí na sua preparação do exame de ordem, tá certo? Fica comigo aqui até o final desse vídeo para que você possa estudar esse tipo de conteúdo de maneira gratuita e te ajudar aí na sua tão sonhada aprovação do exame de ordem, tá certo? Antes de começar o vídeo, eu peço que você dê o like nesse vídeo para ajudar a gente a atingir o máximo de pessoas possível, que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa passar para o maior número de pessoas. É uma forma de você nos ajudar a patrocinar esse vídeo sem nenhum gasto. E comenta aí nesse vídeo as suas impressões sobre o conteúdo, diz se você ficou com alguma dúvida ou não, para que a gente possa te ajudar o máximo possível aí na sua aprovação. Tudo bem? Vamos lá então, 3 questões sobre direito processual civil no exame da ordem número 29. Vamos lá, pessoal. Primeira questão que eu separei para vocês aqui, o enunciado é o seguinte, vamos ler junto. Na vigência do CPC de 2015, José ajuizou a ação contra a Luísa, postulando uma indenização de R$ 100 mil, tendo o pedido formulado sido julgado integralmente procedente. Vamos grifar procedente, informação importante. Por meio de sentença transitada em julgado. Ou seja, a condenação em face da Luísa não cabe mais nenhum recurso. Diante disso, José iniciou o cumprimento de sentença. Começou a executar Luísa e, tendo Luísa executada, apresentado impugnação. A Luísa se defendeu no cumprimento de sentença, mas essa impugnação foi rejeitada. Ótimo, contra a qual não foi interposto nenhum recurso no prazo legal. Muito bem, pessoal. Então, a primeira parte do enunciado diz pra gente que José entrou com ação contra a Luísa, ganhou essa ação, a ação não foi interposta nenhum recurso, transitou em julgado. José iniciou a execução, iniciou o cumprimento de sentença em face de Luísa. Luísa se defendeu no cumprimento de sentença por meio da impugnação e a impugnação foi rejeitada e essa decisão que rejeitou a impugnação não cabe mais nenhum recurso. Ótimo, também transitou em julgado. Vamos seguir aqui. Prosseguiu-se o procedimento do cumprimento de sentença para satisfação do crédito reconhecido em favor de José. Ocorre que, e aqui começa a parte importante da nossa questão, olha lá, ocorre que após o trânsito em julgado da sentença exequenda e a rejeição da impugnação, o Supremo Tribunal Federal proferiu acórdão em sede de controle de constitucionalidade concentrado, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei que fundamentou o título executivo judicial que havia condenado Luísa na fase de conhecimento. Diante da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a situação hipotética, a Luísa poderá. Ou seja, pessoal, depois que houve o trânsito em julgado da discussão do título que está fundamentando o cumprimento de sentença movido por José em face de Luísa, depois que transitou em julgado, o STF, posteriormente, por meio de controle concentrado de constitucionalidade, declarou que aquela lei que fundamentava a condenação da Luísa é inconstitucional. O que Luísa poderá fazer diante dessa situação é o que o examinador quer de você aqui. Vamos ver as alternativas. A. Interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou sua impugnação, mesmo já tendo se exaurido o prazo legal para tanto, uma vez que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a sentença exequenda. Pessoal, é o seguinte, aqui, mesmo que o STF reconheça a inconstitucionalidade da lei, não se devolve prazo recursal. Então, o prazo recursal que já passou não pode ser mais usado pela parte. Então, o que a Luísa pode fazer vai ser alguma coisa que não seja a interposição de recurso que o prazo já passou, né? Então, essa hipótese aqui, o recurso de agravo, não pode ser considerado. Por quê? Porque o prazo já passou para a interposição de qualquer recurso. Nem poderia se aventar aqui a rejeição da impugnação ser impugnado por meio de agravo de instrumento, que nem seria agravo de instrumento que caberia. Mas tudo bem. Tirando essa questão, não pode se devolver prazo recursal. Portanto, essa questão aqui sai. Muito bem, vamos para B.
interpor recurso de apelação contra a decisão que rejeitou a impugnação. Ou seja, o examinador primeiro te deu uma opção de agravo e depois te deu uma opção de apelação. Você sabendo que não se devolve prazo recursal por uma decisão do STF que declarou inconstitucional a lei que fundamenta a decisão que está sendo executada, você já sabe também que nem agravo e nem apelação cabe aqui neste caso, certo? Então, vamos tirar. C. Oferecer nova impugnação ao cumprimento de sentenças, alegando a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista que, após o julgamento de sua primeira impugnação, o STF reconheceu a constitucionalidade da lei. Pessoal, aqui o examinador está falando, a Luísa poderá apresentar nova impugnação naquele mesmo cumprimento de sentença. Vamos ficar com essa questão aqui, porque a gente vai resolver ela daqui a pouco. Vamos já para D. A D diz o seguinte, ajuizar ação rescisória em virtude de a sentença estar fundada em lei julgada inconstitucional pelo STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Aqui a coisa começa a ganhar um pouco mais de razão, porque nós estamos falando de decisão que tem trânsito em julgado, ou seja, a coisa julgada já se formou ali, e ali é o campo para que eu possa pensar numa eventual ação rescisória. Mas vamos ver, vamos ficar aqui entre essas duas, né? Oferecer impugnação de novo ou mover uma ação rescisória quando o STF declara inconstitucional aquela lei que fundamentou a sua decisão. Vamos aqui para o que a lei diz? Eu trouxe para vocês aqui o artigo 525, que é o artigo que trata da impugnação ao cumprimento de sentença. Se a gente for exatamente no parágrafo que nos interessa, que é o parágrafo 12, o parágrafo 12 vai dar fundamento para essa pretensão da Luísa, fundamento para esse instrumento que a Luísa poderá usar. Por quê? Porque ele fala o seguinte, para efeito do disposto no inciso 3, parágrafo 1º, o inciso 3 aqui, é o fundamento da impugnação por inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Então, com fundamento nele, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título judicial, executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, de fato, se a lei que fundamenta o seu título, que está sendo executado, for declarada inconstitucional posteriormente pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, ela sim poderá ser questionada. Mas o que o examinador quer aqui é saber qual é o instrumento para questionar isso. A pessoa que está sendo executada, a Luísa no nosso caso, ela vai usar outra impugnação ou ela vai usar uma ação rescisória? O que o parágrafo 15 fala para a gente aqui, é aqui que está a resposta da nossa questão. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, ou seja, pessoal, a decisão que está fundamentada naquela lei que posteriormente foi considerada inconstitucional, ela já transitou em julgado, cabe ação rescisória. Olha lá, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Ou seja, meus amigos, se você está executando uma sentença que já transitou em julgado e essa sentença está fundamentada numa lei que posteriormente venha a ser considerada inconstitucional pelo STF, essa decisão, por já ter sido transitada em julgado, ela será questionada por meio de ação rescisória nos termos do artigo 525, parágrafo 15. Então, a nossa questão aqui, o gabarito dessa questão é a letra D, ajuizar a ação rescisória em virtude de a sentença estar fundada em lei julgada inconstitucional pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Tudo bem? Beleza? Anotou aí? Vamos para a próxima. Segunda questão aqui. Vamos ler o enunciado junto. Maria ajuizou ação em face de José, sem mencionar na inicial que se pretendia ou não realizar audiência de conciliação ou mediação. Muito bem. Então a gente já grifa aqui o nosso enunciado está tratando da audiência de conciliação ou mediação. Assim, o juiz designou a referida audiência, dando ciência às partes. O réu informou ter interesse na realização de tal audiência, enquanto Maria, devidamente intimada, quedou-se silente. Chegado o dia da audiência de conciliação,
Apenas José, o réu, compareceu. A respeito do caso narrado, assinale a opção que apresenta possível consequência a ser suportada por Maria. Pessoal, o que o examinador quer aqui? Ele quer saber se você sabe sobre aquela audiência de conciliação ou mediação que está prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil. Aquela audiência de conciliação ou de mediação, ela tem que ser, primeiro, tratada na petição pelo autor, se quer ou não a realização daquela audiência, e tem que ser tratada pelo réu posteriormente. O que o examinador quer aqui? Ele quer saber o seguinte: o réu informou que tem interesse, mas no dia da audiência, apenas o José, que é o réu, compareceu. A Maria, que é a autora, não compareceu. O que acontece nessa situação, quando um comparece e o outro não? Vamos ver aqui? Alternativa A. Não existem consequências previstas na legislação pela ausência da autora à audiência de conciliação ou mediação. Será mesmo que não existe consequência para se uma das partes faltar nessa audiência de conciliação ou mediação do artigo 334? Vamos ver lá? 334 do Código de Processo Civil. Vamos procurar aqui o artigo. Muito bem. O artigo 334, como eu disse, trata da audiência de conciliação ou mediação. E se a gente for verificar aqui no parágrafo 8º, ele trata exatamente da situação se uma das partes não compareceu. Olha lá. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório dignado da justiça. Então, primeira questão, dizendo que não existe consequência se a autora faltar na audiência, já está errada, porque tem consequência sim. Esse ato vai ser considerado, nos termos do parágrafo 8º, como um ato atentatório à dignidade da justiça. Vamos para B? B fala o seguinte: caso não compareça, nem apresente justificativa pela ausência, Maria será multada em até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Vamos continuar lendo aqui o parágrafo 8º? E será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, que será revertida em favor da União ou do Estado. Olha aqui a resposta da nossa questão. Ela, se faltar, será sim multada em 2%. Vamos colocar aqui como verdade? Excelente. Vamos continuar lendo aqui para ver se a gente pode extrair mais algum conceito e te ajudar em questões futuras? Vamos lá. C. Diante da ausência da autora à audiência de conciliação e mediação, o processo deverá ser extinto. Não, né? A gente sabe que se uma das partes faltarem na audiência, o parágrafo 8º diz que ela vai ser sancionada com uma multa, mas o processo não será extinto, ele vai prosseguir. A D. Diante da ausência da autora à audiência de conciliação ou mediação, as alegações apresentadas pelo réu na contestação serão consideradas verdadeiras. A gente sabe que não, né? Por quê? Porque, na realidade, as alegações do autor já virão com a petição inicial. Então, o fato da autora ter faltado na audiência não impõe um possível, né, efeito da revelia para o autor. Isso não é cabível dentro do nosso sistema. Então, a sanção para uma eventual ausência do autor na audiência de conciliação ou mediação do artigo 334 é sancionada por multa, uma aplicação de uma multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Gente, essa audiência do artigo 334, ela é muito exigida no exame da ordem. Então, eu recomendo fortemente que você dê atenção para esse artigo 334, porque o examinador está gostando de perguntar sobre isso. Tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira e última questão aqui? Vamos lá então. A terceira questão que eu separei para você. Pedro, na qualidade de advogado, é procurado por Alfredo para que seja proposta uma demanda em face de João, já que ambos não conseguiram se compor amigavelmente. Muito bem, então o Pedro é advogado, é procurado por Alfredo para mover uma ação contra João. A fim de embasar suas alegações de fato, o Alfredo entrega para o Pedro contundentes documentos que efetivamente são juntados à petição inicial, pela qual, além da procedência do pedido, Pedro requer a concessão de liminar em favor do seu cliente. Então, Pedro juntou esse documento, essa prova documental que Alfredo entregou para ele,
juntou na petição inicial e esses documentos mostram a procedência do pedido de Alfredo, desculpe. Muito bem. E Pedro, na realidade, pede uma concessão de liminar, como diz aqui o examinador. Muito bem. Malgrado a existência de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo favorável ao Alfredo, ou seja, apesar de existir tese firmada em julgamento de recurso repetitivo favorável ao Alfredo, o que isso quer dizer? O STJ ou o STF, os tribunais superiores, já fixaram em sede de recurso repetitivo um entendimento favorável à pretensão de Alfredo. Já disseram que em outros casos parecidos, essa pretensão que está sendo aferida por Alfredo, essa pretensão deveria ser acolhida. Ou seja, Alfredo tem em seu favor julgamentos de tribunais superiores em sede de recursos repetitivos que estão falando que ele tem direito e, junto com isso, ele tem provas documentais que demonstram o seu pedido. Muito bem. Apesar desse cenário, o juiz indeferiu a liminar, sob o fundamento de que não existe urgência capaz de justificar o seu requerimento. Vamos sublinhar isso aqui, que isso aqui é importante. O juiz disse que não existe urgência aqui no seu requerimento, por isso ele não deferiu a tutela provisória, como diz o examinador aqui, a liminar. Posto isso, a decisão está. Vamos ler aqui, ó. A. Correta, pois ainda que o autor tenha razão, o devido processo legal impõe que seu direito seja reconhecido apenas na sentença, exceto nas hipóteses de urgência, o que não é o caso. Pessoal, essa questão aqui, o que o examinador quer saber de você? Ele quer testar os seus conhecimentos sobre a tutela provisória fundada na evidência. Fundada na evidência. Está lá no artigo 311 do Código de Processo Civil. Aqui, ó, da tutela da evidência. Vamos ler o caput do artigo 311? A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo ou de dano perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que o artigo 311 prevê a possibilidade de concessão de tutela provisória que não dependa da demonstração de urgência. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é possível sim a interpretação e o requerimento de uma tutela provisória que não esteja fundada na urgência, que o autor requeira uma pretensão antes do pedido ser reconhecido na sentença. Então isso quer dizer que a questão A está errada. Eu posso sim pedir uma providência em sede liminar que não esteja fundamentada na urgência. Vamos para B? B diz o seguinte: é incorreta a decisão do juiz, pois, se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, como no caso, a liminar poderá ser deferida. Vamos voltar lá para o nosso artigo 311? O artigo 311, ele diz quais são as hipóteses em que o juiz poderá deferir a tutela provisória fundamentada na evidência, ou seja, que independe da demonstração de urgência. E se a gente for lá para o inciso 2, a gente vai ver o seguinte, ó, a tutela provisória fundada na evidência poderá ser concedida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmado em julgamento de casos repetitivos ou em súmulas vinculantes. Olha que interessante aqui, pessoal. É exatamente essa hipótese da questão B. A hipótese da questão B diz o seguinte para a gente: incorreta, pois se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, como no caso, a liminar pode ser deferida. É idêntica a esta situação da questão B. Ou seja, a questão B está correta. O juiz não poderia ter indeferido a tutela provisória
só com base na ausência do requisito de urgência. Ele teria que ter deferido com base na evidência. Tudo bem? Então, esta questão aqui está correta. Vamos tratar aqui das demais para a gente ver se a gente consegue extrair algum conceito importante. Vamos lá então, ó. C. A decisão do juiz está correta, pois a liminar só poderia ser deferida se, em vez de tese firmada em sede de recursos repetitivos, houvesse súmula vinculante favorável ao pleito do autor. Pessoal, a gente sabe aqui que o artigo 311, ele fala tanto do julgamento repetitivo como de súmula vinculante. Não é só a súmula vinculante, é o recurso repetitivo ou a súmula vinculante. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que o caso da parte seja tratado em recurso repetitivo, pode ser concedido. Se o caso da parte está sendo tratado em súmula vinculante, pode ser concedido também. Então, não é somente em casos tratados em súmula vinculante. Então, essa questão aqui está errada. Muito bem. Vamos para a D? A D é uma questão importante aqui, é um ponto que o examinador adora perguntar para vocês. Ó, a D fala assim: a decisão do juiz está incorreta, pois a tutela de evidência sempre pode ser concedida liminarmente. Pessoal, a tutela de evidência nem sempre poderá ser concedida liminarmente. E o que é concessão? Primeiro vamos ver o que é concessão liminar. Entenda o conceito de concessão liminar. Concessão liminar quer dizer que essa tutela provisória ela vai ser concedida no começo do processo. Tá? Então, o que está se tratando aqui é que quando que a tutela provisória pode ser concedida no começo do processo? A nossa questão fala que a tutela da evidência sempre pode ser concedida no começo do processo. Substitua liminarmente por começo do processo. Então, a questão fala que sempre poderá. Mas se a gente for ver aqui no parágrafo único do artigo 311, você vai verificar que nas hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Ou seja, não são todas as hipóteses em que o juiz pode decidir liminarmente. Só nas hipóteses 2 e 3. Inclusive, essa matéria, pessoal, dá um tema para uma aula específica. Se você quiser que a gente trate aqui no canal sobre tutela provisória, comenta aqui nesse vídeo que a gente vai tratar, fazer uma aula aqui especificamente para você sobre tutela provisória. Mas para a resposta desse caso, se você souber o teor do parágrafo único, você já saber que nem sempre a tutela da evidência pode ser concedida liminarmente, só nos casos do inciso 2 e 3. Ou seja, essa questão aqui está incorreta. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa B, que trata exatamente do inciso 2 do artigo 311. Esse também é um artigo que tem que estar nos seus estudos, tem que grifar aí no seu vademecum para que você possa dar atenção para ele, porque o examinador adora perguntar sobre isso. Tudo bem, pessoal? Então, como prometido, tratei das 3 questões. Antes de a gente terminar esse vídeo, eu queria só indicar para você aqui um cronograma de estudos que eu estou vendo que está dando bastante resultado para os meus alunos. É um cronograma de estudo online para você se organizar aí nos seus estudos. Acho bacana, acho que está dando resultado. Vou deixar aqui no card, vai aparecer aqui em cima para vocês no seu vídeo. Nesse vídeo aqui vai aparecer um vídeo que mostra para vocês quais são os benefícios desse produto. É um produto interessante, eu tô vendo o resultado nos meus alunos para se organizar. É um produto que traz para vocês aí um método de cronograma para você estudar para o exame da OAB, sem precisar recorrer a cursinhos, que a gente acha que às vezes esses cursinhos não cabem no nosso orçamento. Então é um método que eu acho que está interessante aqui. Ele traz para vocês vários benefícios, né? Produtos, são 26 exames de ordem analisados, mais de 2 questões revisadas, planilhas com visão geral de questões, vários e-books, 2 simulados para você fazer, ou seja, você consegue com esse produto se preparar aqui sozinho para o seu exame da ordem e tenho certeza que com bastante dedicação sua aí você consegue a sua aprovação, tá certo? Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. E vou pedir para você dar uma olhadinha, ver se esse produto aqui faz sentido para você. É um produto bastante em conta,
que você pode te ajudar aí na sua organização para a sua aprovação do exame da ordem. Tudo bem? Link na descrição. Obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!